No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. Mas aí, no século 21, a palavra resolveu entrar no Twitter, também conhecido agora como X. Só que, aparentemente, nem todo mundo estava muito feliz com essa decisão, especialmente um certo ministro do STF, com o nome que soa como anjo de rigor, Alexandre de Moraes. Ah, os caminhos do Senhor são misteriosos, mas os de alguns ministros nem tanto. Foi assim que, no belo dia 31 de agosto, o X foi fechado no Brasil, como se fosse um capítulo cancelado da novela bíblica mais dramática de todos os tempos. Mas antes que alguém pudesse dizer Lázaro, levanta-te, figuras políticas armadas com um VPN e a proteção divina decidiram que não iam aceitar isso de braços cruzados. Vamos recapitular, meus irmãos e irmãs. No livro de Atos, no capítulo 16 e no versículo 25, Paulo e Silas estavam na prisão. Mas isso não os impediu de orar e cantar hinos a Deus. E as cadeias foram rompidas. Agora, troque as cadeias por um bloqueio digital e os hinos por tweets. Paulo e Silas por alguns políticos e influenciadores. E foi lá. Temos uma nova versão moderna desse milagre. E quem diria que a mão invisível de Deus seria uma VPN? Primeiro, precisamos falar sobre a censura, esse gigante Golias que parece estar sempre à espreita, pronto para derrubar qualquer Davi digital que se atreva a postar um meme engraçadinho ou uma crítica bem pontuada. Mas como sabemos pela história, Golias foi derrubado por um Davi bem preparado. E nos dias de hoje, o estilingue de Davi pode muito bem ser um serviço de VPN com conexão estável. Aleluia, irmãos! A palavra de Deus nos diz em Mateus 5,16: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que estás nos céus. E o que poderia brilhar mais intensamente nas redes sociais do que uma postagem que desafia a censura? É colocar a sua lâmpada sobre a mesa e dizer: não, hoje censura, não, hoje a luz vai brilhar. E então surgem figuras como o deputado Marcel Van Hatten, que com confiança de Daniel na cova dos leões, desafiou o decreto de censura, usando a sabedoria de Salomão ou talvez apenas um bom serviço de suporte técnico. Ele ativou o VPN em seus posts no X, clamando aos céus e ao mundo digital: bem-vindos à ditadura! Ah, irmãos e irmãs, até podemos ouvir os anjos do Senhor dizendo amém. Mas não é só de um guerreiro que vive o povo de Deus. Logo, outros se juntaram à batalha. Nicolas Ferreira, outro deputado destemido, se levantou como Gideão para enfrentar o que ele chamou de a tirania do ditador de Voldemort. Ora, vamos ser sinceros, Nicolas, já vimos analogias melhores na Bíblia, mas quem somos nós para julgar? No entanto, referir-se ao adversário como Voldemort, aquele vilão calvo e maligno, foi no mínimo uma escolha criativa. E convenhamos, irmãos, um pouco de humor é sempre bem-vindo, mesmo nas batalhas mais duras. Agora, imaginem comigo, você está sentado confortavelmente lendo suas escrituras e, de repente, o Twitter do PT faz 5 publicações programadas sobre eleições. Coincidência? Pode ser, mas se você olhar com os olhos espirituais,
vai ver que até os posts agendados podem ter um propósito divino. Quem sabe, como no caso de Jonas, Deus não estava dando uma segunda chance para aqueles que talvez não tivessem ouvido a mensagem na primeira vez. E então surgem Elon Musk, aqueles que muitos consideram um profeta da tecnologia, usando sua plataforma para chamar Alexandre de Moraes de ditador do Brasil. Quem poderia imaginar que o mesmo homem que nos deu carros elétricos e foguetes espaciais também estaria aqui, defendendo a liberdade de expressão? É como se o próprio Moisés tivesse descido do Monte Sinai, não com tábuas de pedra, mas com o smartphone na mão, pronto para tuitar os 10 mandamentos. E aqui está a lição, queridos irmãos e irmãs. A censura pode tentar calar a voz do povo, mas a palavra de Deus nos garante que a verdade vos libertará. João 8,32. E nesta batalha entre a luz e as trevas digitais, parece que a verdade encontrou um novo aliado, o VPN. Sim, irmãos, o VPN pode ser comparado àquela armadura de Deus mencionada em Efésios 6,11, protegendo-nos das artimanhas do inimigo, ou, neste caso, das restrições governamentais. Então, que lições podemos tirar desse episódio? Primeiro, nunca subestime o poder de uma boa conexão de internet. Quando o apóstolo Paulo nos disse em Filipenses 4,13 que tudo posso naquele que me fortalece, ele provavelmente não estava pensando em Wi-Fi e VPN, mas nós sabemos que hoje em dia essas ferramentas podem ser cruciais para manter nossa voz ativa e nossa fé firme. E não se enganem, a história não termina aqui. Como em todas as boas narrativas bíblicas, há sempre um arco de redenção. O ex-presidente Bolsonaro, mesmo sem tuitar diretamente, usou o Instagram para criticar a situação, mostrando que, assim como Pedro, ele pode ter negado o X 3 vezes, mas no fundo ainda está pronto para pregar a verdade quando necessário. E se tem algo que sabemos sobre o Evangelho, é que ele sempre encontra uma forma de ser proclamado, mesmo que seja por meios alternativos. Concluindo, podemos dizer que este episódio é mais uma prova de que quando Deus está ao nosso lado, não há bloqueio que dure, como diz em Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E agora podemos adaptar para: ainda que eu navegue pelo vale da censura digital, não temerei restrição nenhuma, porque o VPN está comigo. Então, sigamos em frente, irmãos e irmãs, com fé inabalável e uma conexão da internet robusta, lembrando sempre que, seja na vida ou nas redes sociais, é a verdade que nos liberta. E, se necessário, que Deus nos guie com um bom tutorial da VPN. Amém! E a paz do Senhor, meus irmãos!